Olá, damos início a mais um episódio do nosso podcast do curso de Direito da FMU, o Direito FMU Talks. Sejam muito bem-vindos. Hoje tenho comigo a professora Lidiane Duca Silva, que é coordenadora adjunta do curso de Direito, e também a professora Ana Elizabeth Lapa Vanderlei Cavalcante, também professora do curso de Direito e do curso de mestrado em Direito da FMU. Sejam muito bem-vindas, professoras. É uma satisfação contar com vocês aqui. Legal. A professora Lidiane hoje me acompanhará nessa entrevista e eu vou começar já logo fazendo uma pergunta para a professora Ana Elizabeth. Professora Ana, nós sabemos que você é formada aqui em Direito na FMU e depois seguiu toda a sua trajetória acadêmica aqui. Eu queria um pouco que você falasse sobre a sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional. Com muito prazer. Bom, eu estou muito satisfeita de participar desse projeto. Sim, eu fiz a minha graduação aqui na FMU, né, com muito orgulho. Então, na verdade, eu tenho minha carreira praticamente toda, né, dentro da escola, dentro da FMU. Eu comecei a fazer direito por uma escolha de vocação mesmo, eu sempre tive essa vontade de fazer e assim fui buscar essa minha trajetória. Eu fiz a graduação na FMU, depois eu fui fazer mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, então fiz o mestrado em Direito Civil. E depois, logo em seguida, isso foi, né, já faz um bom tempo, eu terminei o meu mestrado, comecei em 96 e terminei ali nos anos 2000. E depois eu fiz o doutorado também na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também na área de Direito Civil. E é muito interessante porque civil, eu só fui realmente gostar, né, da matéria, assim, com toda a minha vocação, a partir lá do quarto ano de faculdade. Então, é muito interessante como, às vezes, a gente imagina num curso que vai seguir por uma carreira, né, por um determinado ramo, e, de repente, outras coisas acontecem na sua vida e você acaba, né, escolhendo um outro caminho, né? Eu dou aula já há mais de 25 anos, né? Eu não comecei na FMU dando aulas, mas eu entrei em 2002, né, para dar as minhas aulas na FMU, na área sempre de Direito Civil, né? E hoje eu estou também no curso de mestrado em Direito da Sociedade da Informação, também, né, da FMU. Então, eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa casa, né, desde a minha graduação até agora, esse momento, fazendo parte também como professora. Que legal, professora Ana. Geralmente a gente vê, né, os nossos alunos seguindo assim a carreira, é muito legal. E eu gostaria, né, primeiro de agradecer ao professor Fábio pelo convite de estar aqui hoje com a minha querida amiga professora Ana. E é muito, muito legal ouvir a sua trajetória. E eu queria te perguntar sobre os seus projetos atuais, professora Ana. Iniciação científica, quais são os projetos que você está envolvida hoje aqui na FMU? Muito legal essa pergunta, professora Lidiane, porque, na verdade, nós temos um projeto muito legal de iniciação científica na instituição, né? Hoje eu estou coordenando o Comitê de Iniciação Científica, que é representado por vários professores da casa, né? E é um processo anual, é um programa anual. Então, normalmente, o edital sai por volta do comecinho do semestre, ali em março, a gente já tem finalizado esse processo de inscrição, e os alunos passam, então, durante todo o ano fazendo pesquisa, né, no formato de iniciação científica. E nós, depois, sempre fazemos também um simpósio da instituição, que é o momento que os alunos poderão apresentar os seus trabalhos, né? Além, obviamente, de, com seus professores orientadores, buscar uma publicação, buscar apresentação em congressos, né? E o que é muito interessante da iniciação científica? Prepara o aluno para a vida acadêmica dele, né? Com certeza,
para aquele que quer fazer uma especialização, para aquele que quer fazer um mestrado, que quer fazer um doutorado, que um dia, enfim, tem essa vontade de ser professor, por que não, né? Que eu sei que tem muitos alunos que têm essa vontade. Não foi o meu caso, na verdade, eu não tinha essa ideia em mente, mas acabou acontecendo, né? E outra coisa interessante também com relação à iniciação científica é que também prepara o aluno para a sua vida profissional sem ser acadêmica, profissional mesmo como advogado, né, como procurador, como juiz, enfim, porque sempre agrega, né? Então é sempre muito importante pensar na pesquisa, né? E quanto antes iniciar melhor. Aqui na instituição a gente aceita alunos desde o primeiro semestre, né? Então veja que é lógico que no primeiro semestre ainda muitos estão, né, tomando pé das coisas, então a gente normalmente recebe alunos do segundo, mas eles já estão aptos para realizarem a iniciação científica. Então, sim, é um projeto muito interessante da nossa instituição. Legal, professora Ana. E no mestrado, como tem ido a sua atividade? Você também é professora do mestrado, como que você liga as suas atividades na graduação com o mestrado? O mestrado da FMU, no Direito, né, da FMU, ele é com sua temática direcionada para a sociedade da informação, né? É sempre muito bom lembrar aqui, nessa oportunidade, eu acho que é legal, sociedade da informação é a sociedade que a gente vive hoje, em que conhecimento e informação é basicamente o que a gente tem no cotidiano, né? A gente é bombardeado de informação o tempo inteiro, e a gente precisa conviver com essas tecnologias da informação e do conhecimento, né? Então, o mestrado ele é direcionado para essas novas tecnologias, né, que a gente chama dentro desse conceito de sociedade da informação e os impactos jurídicos que essas situações podem causar, né? E a minha linha de pesquisa é em relação aos direitos da personalidade. Então, dentro do direito civil, né, mas ligando para essa questão do direito do sujeito, do indivíduo, né, da pessoa propriamente nas suas relações jurídicas, sociais, né, e de que forma que essa sociedade da informação pode trazer benefícios, né, ou malefícios, então consequências positivas ou negativas nesses nossos direitos individuais, né, esses direitos da personalidade. Então, a pesquisa, a minha pesquisa é nesse direcionamento, mas sempre lembrando que existem várias situações, né, que no mestrado a gente pode estudar dentro da sociedade da informação. Eu costumo dizer que a gente consegue estudar tudo, né, dentro dessa temática sociedade da informação, trabalho, né, a questão relativa a crimes, a questão administrativa, né, cidadania, democracia. Então, enfim, são vários os aspectos que a gente pode trabalhar dentro da sociedade da informação. Então, eu estou nessa linha do direito que a gente considera como direito privado, né, apesar de que essa dicotomia já não é tão acirrada, né, tão mais estudada dessa forma, mas no sentido mais do direito relacionado às relações, né, pessoais e jurídicas. Legal, professora Ana, e inclusive nós vamos tratar disso nessa nossa sequência com o biodireito, dessa questão ligada às novas tecnologias. Esse é um dos temas que nós abordaremos aqui hoje. E eu, já partindo para o nosso tema principal, queria perguntar para você, nessa sua área de atuação, por que o biodireito e, sobretudo, o que é o biodireito? Por que você escolheu trabalhar com isso também? E como definir o que seria o biodireito? O biodireito, ele é um ramo recente, né? Na verdade, o biodireito ele nasce de uma concepção de estudo de uma ciência que é a ciência ética. Então, quando a gente chama biodireito, a gente está se referindo, bio significa vida, né? Então, a gente está falando do direito que se preocupa, que tem uma preocupação com os impactos das tecnologias na vida. E quando a gente fala vida, não é somente vida humana, mas também toda a questão
de meio ambiente, então fauna, flora e etc. E eu, ao estudar os direitos da personalidade, comecei a perceber que as novas tecnologias, elas impactam, né, direitos que são fundamentais, direitos que são inerentes ao próprio indivíduo, como vida, como saúde, como privacidade, né? E aí o biodireito, ele nos traz essa possibilidade de estudo, não só com aspectos jurídicos, mas também com aspectos éticos, né? Quem estuda o biodireito ou a bioética, costuma dizer que o biodireito e a bioética, eles estão direcionados para o uso adequado das novas tecnologias. Então, não se trata de uma limitação, de uma censura, né, ao conhecimento científico, mas, na verdade, de uma preocupação do uso, como que nós vamos utilizar esse novo conhecimento científico e de que forma que a gente pode fazer com que o direito estabeleça ali critérios de responsabilidade, né, ou de conduta que possa minimizar qualquer situação de malefício, qualquer situação de dano ou prejuízo, né? Então, o biodireito tem muito a ver com precaução, né? A gente pensa muito no evitar o dano, né? Porque a gente, dentro do direito civil, a gente estuda muito a questão da responsabilidade civil, né? E o biodireito, ele tem essa preocupação que é anterior, essa situação de pensar, né, que aquela atitude pode causar uma consequência, às vezes, irreparável, né? E aí, quando a gente fala da vida, né, a coisa fica ainda mais delicada, né? Tanto a vida humana como a vida relacionada aos animais, né, ao meio ambiente em si, que é um tema extremamente relevante hoje, né? Quando a gente fala em defesa do meio ambiente também. Verdade, professora Ana. E como a legislação hoje tem tratado a questão do direito à vida? Essa é uma pergunta difícil, porque, na verdade, a gente não tem um consenso nem na medicina de quando a vida se inicia, né? Então, a gente já começa por aí. O direito, ele não traz resposta para tudo, né? Ele, lógico que ele tenta trazer essas respostas, mas conforme as situações vão acontecendo e vão chegando no judiciário, né? Essas situações já estão presentes, obviamente, né? Nós temos muitas questões no judiciário a respeito da proteção da vida, né? Mas a gente não tem uma definição legal em que momento que a vida se inicia. Então, o grande problema está aí, né? Porque a Constituição Federal, o artigo 5º, protege a vida, mas fala simplesmente protege e estabelece a inviolabilidade do direito à vida, né? Mas não fala o que é a vida, nem quando ela começa, nem quando ela é tutelada pelo direito, né? E este é o grande problema. O Código Civil também não resolve. O artigo 2º do Código Civil, ele fala da personalidade jurídica, né? Então, em que momento que aquela pessoa passa a ter direitos e obrigações no aspecto do direito civil, né? Então, e aí fala, inclusive, de nascituro, né? O artigo 2º fala bem isso, fala coloca-se a salvo, né? O direito da pessoa é com nascimento, né? Com vida, mas colocando-se a salvo os direitos do nascituro, certo? A questão já foi para o STF em algumas situações, logicamente com um fim determinado, né? E eu acho que são duas grandes decisões do STF que nos colocam a pensar em relação ao assunto. A primeira, a que tratou da possibilidade do uso de embriões humanos para pesquisas com células tronco embrionárias, né? A partir do momento que o STF permite que a gente utilize embrião humano para pesquisa com células tronco embrionárias, dizendo que a lei de biossegurança ela é constitucional, porque foi a lei de biossegurança, né, que tratou desse assunto, a gente nitidamente vê uma certa tendência do STF a considerar que a pessoa só tem personalidade jurídica, ou seja, a vida ela só é tutelada pelo direito efetivamente com o nascimento com vida. Porque se você ainda não nasceu, né, veja que eu estou utilizando você, porque vai ter aquele que vai dizer que já é pessoa, que é sujeito, né, e ao mesmo tempo dizer que é coisa não é legal, não é? Então, vejam que a gente tem aí um impasse muito interessante em relação a isso, e houve uma decisão do STF que nos colocou num direcionamento de que o Brasil segue a corrente natalista, ou seja,
Você é pessoa, tem personalidade jurídica a partir do nascimento com vida, mas o embrião tem, né, expectativa de direito e, portanto, ele deve ser tratado com dignidade. Então, fica uma coisa nem lá nem cá, né, a decisão do STF em relação ao conceito de vida, mas ele resolveu a questão que foi buscada ali, que era a possibilidade da pesquisa com células tronco embrionárias. Foi para isso que ele foi acionado, foi para isso que ele, né, deu a decisão, mas essa questão da vida ficou em aberto. E o segundo caso, só para, né, que eu acho que é interessante, a questão do aborto por anencefalia. Né, a partir do momento que o STF também permite o aborto por anencefalia, né, sendo que a gente tem toda uma questão legal em relação ao aborto, ele está também direcionando a sua ideia de que ainda não nasceu, né? E se ainda não nasceu e talvez não tenha vida viável, e aí começa um outro desdobramento, né, que é também interessante. Os votos são muito interessantes, né, para fazer uma leitura do STF nesse sentido. Então, veja, é talvez a questão mais difícil, professora Lidiane, em relação ao biodireito. A gente estuda isso, mas, ao mesmo tempo, no direito brasileiro, a gente não tem uma resposta sim ou não, né? A gente vai ter aí que lidar com as lacunas da nossa legislação, do nosso ordenamento jurídico. Professora Ana, certamente nós teremos ainda um debate bastante importante. Vamos trabalhar essa questão do aborto e a visão do aborto no biodireito, mas nós encerramos o nosso primeiro bloco. Então, gostaria, nesse momento, de agradecer e dizer que nós continuaremos o nosso debate no segundo bloco que vem a seguir. Continuem nos acompanhando no podcast do curso de Direito da FMU, o Direito FMU Talks. Obrigado.